Was probably around 10 years old, maybe 9 or even 10 years old. That's when I was running down the stairs. A boy came up to me, closed both his hands into fists, and punched me right in the mouth, tearing it from here to here, like this. That caused quite a commotion. My mother wanted to hit the boy and his mother. She said that was completely unacceptable, that in Brazil we don't really have this kind of thing. They don't fight and then call the police. No, there. Whoever wins, wins, and that's the end of it. All right, Luis, I appreciate you being here, man. I'm very excited to talk to you and find out a little bit more about your life, about your journey. I know you've been to many countries, you have a lot of experience in different things, so I'm super excited to talk to you about it. Também estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de contar um pouco da minha trajetória e poder dividir isso aqui com você. Está sendo muito bom, muito honroso para mim estar dividindo isso aqui com o meu aluno, de estar batendo esse papo legal. I'm also really happy to be here and have this opportunity to share a bit of my journey and to be able to share with you. It's really great. It's an honor for me to be chatting like this with my student and having this cool conversation. That's awesome. And I do know that you do speak English, but I know that you said that you would like to be able to express all the details about your life as well. So we're going to use a little bit of help with AI here and then go from there just so you can express it in details. And I think it's going to be very, very cool and interesting. Perfeito, vamos lá. Faith, let's do it. All righty. So, first of all, just introduce yourself a little bit, tell people about you, where you're from, what you do, and then we'll just kind of go from there. Meu nome é Luiz Paulo, sou faixa preta de jiu-jitsu há 24 anos. Tenho 38 anos, fiz ontem 38 anos. Sou natural do Rio de Janeiro, Brasil, né? Região dos Lagos. Sou de Iguaba Grande, uma região de praia. Ali tem pescadores, tem outras praias ao lado, tem surf. É uma região bem visitada por turistas. É bem legal lá, bem bonito. Mas voltado mais para turista mesmo na minha cidade. I'm Paulo. I've been a black belt in jiu-jitsu for 24 years. I'm 38 years old. I turned 38 yesterday. I'm originally from Rio de Janeiro, Brazil, from the Região dos Lagos area, specifically from Iguaba Grande. It's a beach region with fishermen, other beaches nearby. There's surfing, and it's a place that's really popular with tourists. It's really nice and really beautiful, but it's definitely more focused on tourism in my hometown. Okay. Well, happy late birthday, man. That's awesome. So what brought you from Brazil? How did you end up in United States, in Oklahoma? Eu já vim para cá algumas vezes em 2016 e 2017. Eu fiquei um tempo na Califórnia, na kickbox, na shootbox, aliás, lá em Long Beach e na academia Downey em Los Angeles. Eu fiquei um tempo sendo professor nas duas, né, treinador. E depois eu quis ir embora porque eu queria estar mais perto dos meus pais e tal. Não me acostumei muito a ficar longe da minha família. I'd already come here a few times. In 2016 and 2017, I spent some time in California at Shoeboxy in Long Beach and at the Downey Gym in Los Angeles. I spent some time coaching at both places, and then I wanted to leave because I wanted to be closer to my parents, and I didn't really get used to being for my family. Aí depois eu voltei em 2019 para passear aqui com a minha família. Fiquei 2 semanas, fui para Miami, Orlando, passeou na Disney, curtimos as praias. E voltei para o Brasil novamente e logo depois eu fui para Malásia. Eu assinei um contrato na Malásia e fiquei um tempo também trabalhando lá na academia e veio a Covid, né? Veio a Covid-19 e eu tive que voltar para o Brasil novamente. Then I came back again in 2019 for a trip with my family. We stayed for 2 weeks, went to Miami, Orlando, visited Disney, enjoyed the beaches, and then I went back to Brazil again. Shortly after that, I went to Malaysia. I signed a contract there and spent some time working at a gym. And then COVID hit. COVID-19 came along and I had to go back to Brazil again. Aí logo que eu cheguei no Brasil, fiquei um tempo lá, né?
e vi que estava tudo muito fechado. E eu tinha negócios com meu sogro de poder colocar reta escavadeira, essas coisas para trabalhar, e a academia tinha esvaziado, que eu tenho academia no Brasil também, né? Tinha esvaziado porque estava o problema da Covid, então todo mundo estava com medo de treinar. Aí eu conversei com a minha esposa e falei, eu vou para os Estados Unidos porque lá tem uma oportunidade melhor para poder trabalhar com jiu-jitsu e tal. E vim, arrumei minhas malas, fiquei 15 dias no México para poder fazer a quarentena, que tinha que ficar lá. Depois eu vim para cá direto e tô aí até hoje. Aí fiquei 2 anos e meio na Califórnia e agora faço 2 anos aqui em Oklahoma. Then, as soon as I got back to Brazil, I stayed there for a while and saw that everything was really shut down. I had a business with my father-in-law to put excavators and things like that to work, and the gym had emptied out because I have a gym in Brazil as well, and it had emptied out because of the COVID problem and everyone was afraid to train. So I talked to my wife and said, I'm going to the United States because there's a better opportunity there to work with jiu-jitsu and everything, and I came. I packed my bags, stayed 15 days in Mexico to do the quarantine I needed to do there, and then I came straight here, and I've been here ever since. I spent about 2.5 years in California, and now I've been here in Oklahoma for 2 years. That's awesome. And I know that you've been to many other countries, right? I saw on your social media you've been to obviously Brazil, US, UAE, Argentina, Paraguay, Ethiopia, Malaysia, Thailand, and Qatar. Sim, foram lugares muito legais que eu passei. Alguns deles foram mais para visitar mesmo e outros foram para trabalho. E vou focar aqui mais no trabalho da minha ida para os Emirados Árabes, que eu fiquei sendo treinador do Exército, né? Da Marinha, aliás, por 3 anos. Foi uma experiência muito boa para mim. Foi muito legal conhecer outras culturas, conhecer pessoas novas e fazer amizades que eu tenho até hoje. Graças a Deus eu sou um cara muito gente boa, né? Todo mundo que me conhece gosta de mim. Eu sou um cara que gosta de tratar todo mundo bem, sempre com respeito, com muito carinho. E foi uma jornada muito boa nos Emirados, né? Passei esse tempo lá, levei minha família, aprendi muito lá. E foi maravilhoso para minha carreira ter isso no meu currículo como professor da Marinha, das Forças Armadas de um outro país. Yeah, those were the really cool places that I went through. Some of them were more just for visiting and others were for work. And I'll focus more on my work side of going to the UAE, where I spent 3 years as a coach for the Navy, actually, and it was a really good experience for me. It was really great to get to know other cultures, meet new people, make friendships that I still have today. Thank God I'm a very friendly guy. You know, everyone who knows me likes me. I'm someone who likes to treat everyone well, always with respect and a lot of care, and it was a really good journey to Emirates. I spent that time there, brought my family, learned a lot, and it was wonderful for my career to have that on my resume as an instructor for the Navy, for the armed forces of another country. That's awesome. So, how old were you when you first ever left Brazil? Eu saí do Brasil, eu tinha uns 23 para 24 anos, eu acho, né? Eu tinha acabado de me casar. Eu casei foi em setembro e eu fui para os Emirados em dezembro. E a minha esposa ficou grávida no Brasil. E eu tive que passar esse tempo lá. Minha esposa teve a Eduarda, né? A minha filha, minha primeira filha, né? E eu não vi ela nascer, eu só fui ver depois de 2 meses que eu entrei de férias no trabalho, né? Que antes não deixaram eu vir, por questão de eu ter que treinar os soldados na base militar e não tinha outro para poder fazer. E eu tive que ficar lá e não vi o nascimento da minha filha. E foi difícil para mim poder passar esse momento longe dela e não ver o nascimento da minha filha. Eu pensei em até abandonar tudo e ir embora, mas eu mantive minha cabeça no lugar e cumpri o combinado que eu tinha tratado com a empresa. I was about 23 or 24 years old, I think, when I left Brazil. I had just gotten married. I got married in September, and then I went to the Emirates in December. And my wife got pregnant in Brazil, and I had to spend that time there. My wife had Eduarda, my first daughter, and I didn't see her being born. I only got to see her 2 months later when I got vacation from work. Before that, they didn't let me come because I had to train the soldiers at the military base, and there was no one else to do it, so I had to stay there, and I didn't see my daughter's birth.
It was really hard for me to go through that moment far away from her and not see her being born. I even thought about giving it all up and leaving, but I kept my head in my place and fulfilled the agreement I made with the company. Wow, that must be tough. Not seeing your child being born because you have to work, and sometimes there is not much we can do about it. We just have to do what we have to do for our families. And as you know, obviously I came from another country too, and I moved here right before I turned 18. So just like you, I spent my whole childhood, back home in a different place. So it's always interesting for me of how was it growing up. How were your experience? What you went through as a kid that you think shaped you into the person you are today. Eu sempre, quando eu via filmes do Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, na época que tinha não sei se vocês conhecem os desenhos japoneses, Jaspion, Changemans. Eu via muito esses desenhos e filmes, né, quando era moleque. Então, eu sempre gostei de lutas e tal, né? Quando eu acabava de ver um filme, ficava imitando o Van Damme, passava óleo no corpo e pedia pra minha mãe tirar foto fazendo força imitando ele. Era muito engraçado isso. Whenever I watch movies with Jean-Claude Van Damme or Bruce Lee, and back in the day there were these Japanese cartoons, I don't know if you know them, like Jaspion, Changeman. I used to watch those cartoons and movies a lot when I was a kid, so I always loved fighting and all that. When I finished watching a movie, I go around imitating Van Damme, putting oil on my body, and asking my mom to take a picture of me posing like him. It was really funny. E nisso, meu pai viu que eu gostava muito de lutas e me levou para fazer uma capoeira. A capoeira é um esporte brasileiro, que é uma dança com golpes. E eu fiquei um tempo nessa capoeira, se eu não me engano, 1 ano. Aí meio que eu enjoei, aí fui pro futebol. Eu fiquei um tempo no futebol mesmo e eu enjoei, vi que eu não era muito bom de jogar bola, né? Tipo assim, eu sei jogar bola, mas não sou tão bom assim, né? Aí meu pai depois me colocou no karatê, aí foi eu e minha irmã pro karatê, que ele sempre colocou a gente para fazer esportes para poder se defender, né? Meu pai lutou, treinou bastante boxe quando era mais novo. E ele veio também do esporte, que ele trabalhou num time de futebol chamado Flamengo no Brasil, né? Que é meu time de coração. Ele trabalhou nesse time, então ele sempre foi envolvido com o esporte. Aí ele me colocou no karatê, aí foi eu e minha irmã. Aí um dia minha irmã me deu uma surra lá no karatê, me deixou com a cabeça toda inchada. Aí ele falou, cara, melhor você não fazer mais karatê não e tal. Aí desse dia eu parei com o esporte. Aí passou um tempo, a gente morava no Rio de Janeiro ainda, na cidade mesmo. E depois passou um tempo, foi 2000, foi 2000 a gente nos mudamos para Iguaba Grande. Yeah, my dad saw that I really like martial arts, so he took me to do capoeira. Capoeira is a Brazilian sport that's a kind of dance with strikes, and I did that for a while, if I'm not mistaken, about a year. Then I kind of got tired of it and went into soccer. I played soccer for a while, but I got bored with it and realized I wasn't that great at it. I mean, I could play, but I wasn't that good. Then my dad put me in karate. My sister and I both went to karate because he always put us in sports so we could defend ourselves. My dad trained a lot of boxing when he was younger, and he came from a sports background. He worked for a soccer team called Flamengo in Brazil, which is my favorite team, so he's always involved in sports, and he put us in karate. One day my sister beat me up at karate, left my head all swollen. He said, man, it's better if you don't do karate anymore. So I stopped doing sports for a while. We lived in Rio de Janeiro, in the city itself, and then some time passed. It was in 2000 that we moved to Iguaba Grande. Iguaba Grande é mais ou menos daqui para Dallas, né? 2 horas e meia da cidade, lá do Rio de Janeiro. Iguaba Grande é no interior, na região mais de praia. E a gente foi para lá porque meu pai tinha uma empresa, né? E teve muitos problemas nessa empresa com meu tio. Meu tio fez contas que eu não tinha que fazer e tal. E a empresa do meu pai fechou. Aí nisso, a única coisa que sobrou para nossa família foi essa casa lá na região. A gente foi para lá e para ter uma vida nova, com expectativas novas de viver, trabalhar com outras coisas e tal. E lá eu conheci um mundo totalmente diferente, né? Era a nossa casa de praia, a gente ia só no feriado, férias, né?
mas nunca foi assim um lugar para a gente estar pensando em morar. Então foi muito novo para mim, então eu fui criado na cidade, mais ou menos assim, muito dentro do apartamento, e quando eu fui para o interior, meu pai me deixou mais solto ali, que eu fiz muitas amizades. Eu gostava muito de ir pro rodeio, eu treinei laço de boi, eu joguei bola, fiz tudo ali. Iguaba Grande is kind of like the distance from here to Dallas. About 2 hours, 2.5 hours from the city of Rio de Janeiro. Iguaba Grande is in the countryside, more of a beach region, and we went there because my dad had a company and he had a lot of problems with my uncle. My uncle made some debts he shouldn't have, and my dad's company ended up closing. So the only thing left for our family was that house in that region. We went there to have a new life, new expectations, work on different things, and there I discovered a totally different world. It was our beach house that we used to go to only on holidays or vacations, and we never really thought about living there. So it was very new for me. I had grown up mostly in an apartment in the city. When we went to the countryside, my dad gave me more freedom there. I made a lot of friends. I really liked rodeos. I trained the roving cattle. I played soccer. I did everything there. E nisso o tempo foi passando e eu fui brincar numa praça que tinha na minha cidade. E eu tava brincando naquelas rampas de skate. As crianças ficavam sentadas num canto e conseguia correr até o outro lado da rampa de skate para ficar brincando ali de correndo, né? Tinha mais ou menos uns 10 anos, por aí, 9, 10 anos. Foi quando eu desci correndo, um garoto veio, fechou as duas mãos e deu na minha boca e rasgou daqui até aqui, assim. Aí deu uma confusão, minha mãe queria bater no garoto, na mãe do garoto, falou que não existia isso, que no Brasil não tem muito esse negócio de brigou e chama a polícia, não. Ali briga e quem ganhar, ganhou e fica por isso mesmo. As time went by, I went to play in the square we had in my town. I was playing on those skate ramps. Kids would sit on one side and then run to the other side of the skate ramp just for fun, running around. I was about 10 years old, maybe 9 or 10, and as I was running down, some kid came up, put both hands on my mouth, and ripped it open from here to here like that. And there was this big commotion. My mom wanted to beat up the kid, and the kid's mom said that this kind of thing doesn't exist. Because in Brazil, you don't really call the police when there's a fight. You just fight, and whoever wins, wins, and that's it. So would you say the culture and where you grew up, what also besides your dad would also prompt you to learn self-defense and learn how to be how to be able to defend yourself and your family, or is it pretty normal? Is everybody in Brazil into martial arts and learning capoeira or boxing or any other mixed martial arts, or is it pretty popular? Would you say almost everybody does it, or did you just decide it for yourself that that's something you want to do, but it wasn't very common among your friends and other peers? Na minha idade não era tão comum, mas no Brasil, um exemplo, 50% da população faz algum esporte de combate, porque no Brasil a cada esquina tem a academia de jiu-jitsu, e em 2 milhas tem a academia de jiu-jitsu, né, no Brasil. Então, no Brasil é muito forte o futebol e o jiu-jitsu. E depois desse dia que eu tomei um soco na boca e tal, minha mãe ficou desesperada lá, porque saiu muito sangue, né? Eu tinha achado que tinha perdido até os dentes. E esse garoto era mais velho. Ele tinha uns 4, 5 anos mais velho que eu, e foi uma covardia. E depois disso, meu pai falou, cara, você tem que voltar a fazer um esporte de luta para poder se defender e tal, porque nem sempre eu vou estar para te defender, ele e tua mãe. Aí foi quando eu conheci um amigo chamado Tiago, né? Aí ele ficou brincando comigo na grama e tal, me enforcou 2 vezes. Eu falei, caraca, como é que você sabe fazer isso? Ele, pô, cara, eu faço jiu-jitsu. Eu falei, aonde, cara? Ele, faço jiu-jitsu aqui em cima com o Vitinho, com o Getúlio, com o Jorginho. Vamos lá para te apresentar, você vai gostar. Aí ele foi e me levou na academia, era bem pequenininha assim, no alto do morro. Então a galera gostava muito de treinar e tal. Eu fiz o primeiro dia. Aí o primeiro dia eu treinei legal, o menino me deu um triângulo. Eu trouxe ele aqui em cima, assim, bati com ele no chão, ele desmaiou, aí não podia fazer isso, que era contra as regras do jiu-jitsu. Eu tomei um esporro no primeiro dia, voltei para casa triste, mas no outro dia eu tava lá de novo.
Aí eu fui caminhando no jiu-jitsu e fui tentando melhorar cada dia. In my time, it wasn't that common. But in Brazil, for example, about 50% of the population does some kind of combat sport because in Brazil, there's a jiu-jitsu gym on every corner. Every 2 miles, there's a jiu-jitsu academy. So in Brazil, soccer and jiu-jitsu are very strong. And after that day when I got punched in the mouth and everything, my mom was desperate because there was a lot of blood. She thought I lost my teeth. And that kid was older, about 4 or 5 years older than me. So it was really a cowardly thing. After that, my dad said, man, you have to go back to doing some kind of fighting sport so you can defend yourself because your mom and I won't always be there to protect you. That's when I met a friend named Thiago. He was playing around me on the grass and he choked me twice. And I was like, man, how you doing that? He said, well, I do jiu-jitsu. I said, where? And he said, I do jiu-jitsu up there, Ribichinho, with Getúlio, with Jardim. Let me take you there. You'll like it. He took me to the gym. It was really small up on a hill, and people love to train. I did my first day of training, and on the first day I gave him in a triangle choke. I lifted him up, signed on the ground. He passed out, and they said, you can't do that. It's against the rules of jiu-jitsu. I got smacked on the first day, went home sad, but the next day I was back again, and I kept winning jiu-jitsu, trying to get better every day. Nice. So, how old were you? First of all, how did the story ended with that with the guy that you had problems with? Did your mom beat him up? Did you guys call the police, or how did that resolve itself? Esse caso aí ficou mais, né, Discutindo, minha mãe falando várias coisas horríveis lá, que ele não podia ter feito isso, que ela ia chamar a polícia, mas não chamou e tal. Aí eu pedi pra minha mãe deixar pra lá que o tempo ia resolver isso. Que ele ia encontrar uma pessoa depois que ia fazer isso com ele também. Oh, in that case, they just kept arguing, and my mom said a bunch of horrible things, like he shouldn't have done that, and that she was going to call the police. But she didn't in the end. I asked my mom to just let it go, that Tom would take care of it, and he'd eventually meet someone who'd do the same thing to him. So, have you ever met that person again after you start training, and did you beat him up? Eu ia chegar nessa parte aí. Depois de um tempo que eu tava treinando, aí eu fui campeão estadual, fui campeão do circuito. Depois de um tempo treinando, eu sempre gostei de jogar bola na praça, nessa mesma praça onde ele me bateu. Depois de um tempo, a gente fez amizade, o pai dele era muito amigo do meu pai, e um tempo se passou e a gente estava jogando bola e tal. Eu era, tipo assim, não era muito amigo, mas respeitava todo mundo, falava com todo mundo. Aí ele me deu uma entrada no futebol, eu fui dar uma entrada nele também, fazendo uma falta no futebol. Aí ele foi, levantou e falou que é pra mim. Eu falei, ó, dessa vez, agora se você abrir a boca, eu vou arrancar teus dentes. Mas mesmo assim eu não briguei, só ameacei ele e falei com ele se ele viesse, ele ia sair quebrado dessa vez. So after a while, once I had been training and winning some championships, I ended up running into that guy again at the same square where he had hit me. By then, we sort of become acquaintances. His dad was friends with my dad, and we were playing soccer. I wasn't super close to him, but I respected everyone. We made a rough move on me in the game, and I did the same to him. He got up and threatened me again, saying he'd knock my teeth out this time if I said anything. But I didn't actually fight him. I just told him that if he tried something, he'd be the one getting hurt. And that was it. Nothing more serious happened. So as you start training more jiu-jitsu, you start, I guess also as I start training as well, I start realizing a little bit more about the consequences of, physical encounters. And I guess it also makes you a little bit more humble. And that's why you didn't necessarily wanted revenge. You just told that guy that, don't mess with me, and or you're gonna have some problems, and you put yourself above that because you already proved that you're a state champion, that you're training jiu-jitsu. And I also feel it's because jiu-jitsu is not just physical training, but also a mindset. So you basically put yourself above that and just let it go. Was that the case? Sim, foi isso que aconteceu. Então eu não precisava provar nada para ninguém e eu achei que seria até melhor para mim, porque eu estava começando a ficar muito conhecido na minha cidade por questão do esporte. Então ia ficar muito feio eu passar por essa situação de ficar brigando em rua, essas coisas, e preferi mais me reservar nesse caso com o rapaz. E depois dali ele
virou meu colega, a gente estava sempre se falando, o irmão dele também, gente, uma pessoa boa. E eu deixei isso para lá, esqueci isso, que Deus tinha o melhor para mim no futuro. Yes, that's exactly what happened. I didn't need to prove anything to anyone, and I thought it would actually be better for me because I was starting to become well known in my town for the sport. It would have looked really bad if I ended up in a street fight or something like that, so I decided to just keep it to myself in that situation. After that, he actually became kind of a friend. We always talked, and his brother, too, was a good person. I just let it go and forgot about it because I knew God had something better for my future. That's very cool. So would you say that uh, those situations, like the violence on the streets and just growing up, would you say that it was pretty common in your in your town or in your area where you grew up? Was that something that you'll see very often, like every day? People fight, people get in some sort of physical arguments, and was that pretty common? Era bem comum na minha cidade, em questão de quando tinha festas e tal, e eu tive um momento da minha vida meio negro, né? Que eu meio que deixei o jiu-jitsu um pouco de lado e quis aproveitar um pouco a minha juventude, dos 16 até ali os 19. Eu quis sair pra balada, beber, já arrumei confusões. E foi um período muito ruim que eu deixei meu esporte um pouco de lado. Mesmo assim, eu continuava treinando e eu fiz umas loucuras quando era mais novo. Eu saía para curtir festas à noite, chegava em casa às 6 horas da manhã, pegava a minha mochila, ia pro campeonato competir. Uma loucura assim que hoje eu não sei explicar como é que eu conseguia fazer aquilo. Yeah, it was pretty common in my town, especially when there were parties and things like that. And I had kind of a dark period in my life where I put jiu-jitsu aside a bit. I wanted to enjoy my youth between about 16 and 19. I wanted to go out to clubs, drink, and end up getting in some trouble. It was a really bad period because I kind of left my sport aside. Even so, I kept training and I did some crazy things back then. I would go out partying at night, come home at 6 in the morning, grab my backpack and go straight to a tournament to compete. It's crazy to think about it now. I can't even explain how I managed to do that. But did you still win when you did that? Eu ganhava peso absoluto. Tu acredita nisso? I won absolute divisions, believe it or not. Wow. So, oh man, that's a lot. So, what was, I guess, the craziest thing that you've seen growing up, whether it was, on the streets or, partying or at the gym? Like, what's something that really stuck in your memory that you still remember to this day that was just made a big impact on you, whether it's, good or bad? Do you have something that just stuck in your head for the rest of your life? Tem. Estava jogando bola na praça, né? E isso foi depois do jiu-jitsu. A gente gostava de treinar jiu-jitsu, depois a gente descia para jogar bola no campo, junto com os amigos e tal. E teve um dia que o chinelo do garoto sumiu. Aí ele ficou procurando o chinelo, a gente ficou meio ofendido porque ele ficava olhando muito pra gente, né? A gente falou, pô, você tá achando que você pegou teu chinelo e tal e tal? Aí ele falou pra mim, bom, irmão, tô achando que você pegou meu chinelo, não. Eu só tô procurando meu chinelo perguntando a vocês. E eu, naquela época ali, eu tava meio na flor da idade e tal, me achando o super-homem, fortão. Aí fui alterar a voz com ele, foi quando ele foi bem manso comigo, falou muito educado assim, ó, não tem problema, se meu chinelo sumiu, eu boto meu joelho no chão, peço a Deus, eu sei que vou ter outro amanhã. Aí aquilo ali me impactou, foi quando ele me falou aquilo ali, eu fiquei meio paralisado no que ele falou. E dali eu perguntei para ele porque ele falou aquilo, aí ele me falou sobre a igreja, sobre Jesus. Aí eu perguntei para ele aonde era a igreja dele. E quando eu comecei ali a ir para a igreja e poder estar conhecendo mais a palavra de Deus ali, ele foi um cara que me despertou isso. E foi muito bom que ali eu comecei a pensar no meu futuro, que eu estava pensando só no momento. Eu não pensava assim, amanhã eu posso morrer, amanhã eu posso
sofreu um acidente, não, estava pensando só em viver aquele momento ali, aquele dia. Foi através dele que eu comecei a pensar mais no futuro e pensar em algo maior no jiu-jitsu. We were playing soccer in the square. This was after jiu-jitsu. You know, we like to train jiu-jitsu and then go down to the field and play soccer with friends. And one day this kid's flip-flop went missing. He started looking for his flip-flop, and he kind of looked at us as if we had taken it. We got a bit offended and said, hey, you think we took your flip-flop or something? And he said, no, I'm not saying you took it. I'm just looking for it and asking you guys. And at that time, I was kind of fooling myself, feeling like a super sub guy. And I started raising my voice to him, and then he just calmly said very politely, it's okay. If my flip-flop is gone, I'll just kneel down and ask God, and I know I'll have another one tomorrow. That really struck me. When he said that, I was kind of stunned by what he said, and I asked him why he said that. He started telling me about church, about Jesus, and I asked him where his church was. And when I started going to church and getting to know more about God's word, that was the guy who kind of opened that in me. It was really good because that's when I started thinking about my future. I had just been living in the moment, not thinking I could die tomorrow or have an accident. I was just living for the day. And through him, I started to think more about the future and about something bigger in jiu-jitsu. So would you say that when your spiritual journey started, it wasn't, you growing up maybe in a very religious family or just, an environment where it's, everybody goes to church and all that stuff, but it's that specific moment that was like a breakthrough into you starting your spiritual journey as well? Por incrível que pareça, eu que fui o primeiro a ir para a igreja na minha casa. Eu comecei para a igreja e depois eu meio que me afastei um tempo. Aí depois eu conheci a minha esposa, a Cristal. Ela é filha de um pastor, então ela era a minha melhor amiga. Aí foi ficando nessa amizade assim, de melhor amigo. Quando fui ver, eu já estava namorando. E dali eu já falei, já encontrei a mulher da minha vida, vou casar com ela e tal. E ali Deus foi me direcionando o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que focar na minha vida. Foi quando eu estava dando aula na cidade do lado, né? Aí conheci outros atletas lá, né? Aí eu fui dar aula na cidade do lado e todo mundo queria treinar lá comigo, porque sabia que eu era competidor e gostava de estar sempre nos campeonatos e eu sempre gostei de estudar o jiu-jitsu, sempre gostei de aprender coisas novas, de estar sempre atualizado de tudo. Eu sempre sou um cara que gosta de estudar muito jiu-jitsu, técnicas, o que tiver estando em alta eu quero entender o que está acontecendo no jiu-jitsu. E foi quando eles falaram assim para mim, Luiz, vai ter uma pré-seleção agora para a galera que vai ser professor lá em Abu Dhabi. Você tá afim de ir e tal? Eu falei, quero sim. Ele foi, me mandou um link no telefone, preenchi tudo e fiquei naquela esperança de ser chamado, né? Aí foi quando, uma semana depois, chegou um e-mail para mim pedindo para eu me apresentar num hotel para fazer a entrevista, né? De emprego, de dar aula lá pro exército. Yeah, believe it or not, I was actually the first one in my house to go to church. I started going, but then I kind of drifted away for a while. And then I met my wife, Cristal. She was a pastor's daughter, and she was my best friend. We stayed close as best friends, and before I knew we were dating. And then I realized I found the woman in my life, and that I was going to marry her. And from there, God was really directing me on what I needed to do and what I needed to focus on in my life. That was when I was teaching in the next town over, and I met some other athletes there. Everyone wanted to train with me because they knew I was a competitor and always liked to be in tournaments. Always loved studying jiu-jitsu, learning new things, staying up to date. I'm the kind of guy who loves to study techniques and know what's going on. And they told me, Luis, there's going to be a pre-selection for people who want to go teach in Abu Dhabi. Are you interested? I said, sure. They sent me a link. I filled everything out, and I was hoping to be called. And a week later, I got an email asking me to come to Hotel for an interview to teach for the military over there. Wow. So it was like so I guess first was great. How long you guys been together, you and your wife? Nós estamos praticamente há 15 anos juntos. Foi ali no meado de 2011, né? Que a gente começou a estar junto, ficar juntos assim, ter uma relação mais séria. Meado de 2011. E nesse período da gente se conhecer, de estar eu indo para a igreja, ela me levou para a igreja, de estar ali junto com o pai dela e tal, a gente tá junto o tempo inteiro, né?
Ela ia para a escola, eu buscava ela na escola na hora da saída, aí de tarde deixava ela em casa, eu ia trabalhar, porque eu trabalhava na Câmara Municipal, eu era um assessor de um vereador, então eu batia documentos, ficava lá para atender telefone e tal, trabalhava do meio período, né? De manhã eu trabalhava em outro lugar dando aula de jiu-jitsu, de tarde meio período na Câmara Municipal e à noite eu treinava de novo. Então nesse período eu fui treinando bastante também, meu foco foi mudando mais para ser mais profissional. Foi quando eu lutei a federação lá no Brasil tem a CBJJ, CBJJO, que é a Federação Olímpica. Eu ganhei a Copa do Mundo, ganhei no meu peso, no peso aberto, ganhei o Pan-Americano, ganhei o estadual, ganhei o nacional, ganhei todos os eventos ali que tinha, né, da federação. E foi quando eu consegui ir fazer a entrevista, que eu fui chamado, né, dessa pré-seleção para ser professor do exército de outro país. We've been together for practically 15 years now. We started being serious around the middle of 2011. During that time, as I got to know her and started going to church, she brought me to church and we were always together. She'd go to school, I'd pick her up, and then in the afternoon, I'd drop her off at home and head to work. I worked at the city council as an advisor for a councilman, handling documents and phone calls, working part-time there. In the mornings, I'd work elsewhere and train jiu-jitsu. Then in the afternoon, I'd be at the city council, and at night I train again. So during that period, I trained a lot, and my focus shifted more toward being professional. That's when I competed in the CBJJ in Brazil, which is the Olympic Federation. I won the World Cup. I won my weight division. I won the absolute division. I won the Pan American Championship, the state championship, the national championship. I won all the events that the Federation held. And that's when I got the interview call. I was selected from that pre-selection to become a teacher for the military of another country. Wow, that's incredible. So you were already established. You had an established name. A lot of people knew you that were in that environment. It seems like you won everything there was to win, and then you got an opportunity to go and explore something new for yourself. And then let me ask you: is church pretty big in your town, in your area, or is like most of the families go to church, or is it like 50-50 if you were to guess? Na minha cidade tem muitas igrejas. Então, depois que eu comecei a ir para a igreja, o círculo de amizade da gente muda, né? Então a gente já começa a ter mais amizade com outros amigos de outras igrejas. A gente marca uma festa nas igrejas, uns cultos assim de jovens que tem muitas músicas, né? Muitos louvores com adoração. E sempre a gente fazia cachorro quente, pizza, fazia bolo, para estar sempre ali com os jovens juntos ali, com uma amizade saudável, uma amizade que fala sobre coisas boas, né? Fala sobre o futuro, uma amizade sadia, né? De estar ali. Então, meu meio de amizade foi mudando e minha mente também foi mudando, procurando um caminho melhor para minha vida, que possa me dar um futuro melhor. Então eu foquei muito na igreja, em tocar. Eu tocava baixo, tocava bateria na igreja, e isso me ajudou muito a me evoluir como homem, como um ser humano, ter a minha mente mais focada em fazer coisas corretas, né? Acho que a maior virtude de um homem é o cara ser honesto, o cara ter caráter. In my town, there are many churches. So once I started going to church, my circle of friends changed as well. We began making friends with people from other churches, and we organized gatherings at the churches, youth services with lots of music, worship, and praise. We'd always have hot dogs, pizza, and cake to keep everyone together, fostering healthy friendships that focus on positive things in the future. So my soul circle evolved, and my mindset shifted as well, looking for a better path in life that would offer a brighter future. I became very involved in the church, playing bass and drums, and that helped me grow a lot as a person, keeping my mind focused on doing the right things I believe
the greatest virtue of a man is honesty and having good character. That's awesome, man. And I've known you for probably 3 or 4 months right now, and every time I come into the gym, you're always smiling, you're always saying hi, you're always positive. Like you said, you're very friendly, and everybody likes you. So, you're definitely a great example of a good person. So, moving on to you moving to explore your new opportunity with your military offer, training Navy. So you probably gotten like a work visa and you couldn't take your wife with you. And tell me a little bit more about that, like transitioning, how long you've been there, how much time you spent training the military, and just what that experience leaving your country and all your friends and family behind and moving to explore, to take on new challenge and new opportunity. What was it like? Pô, no começo que eu fui para lá, nessa oferta, antes eu tive que fazer uma pré-seleção dos atletas, dos faixa preta, para poder dar aula lá. Tinha 12 mil candidatos. Chamaram só 200. E Deus me presenteou de ser chamado também e poder ir trabalhar em outro país. Foi tudo muito novo para mim. Nunca tinha saído do meu país assim para poder morar em outro país. E quando eu cheguei lá, eu achei tipo tudo muito novo, diferente, um lugar legal, bonito, uma estrutura que eles deram assim pros professores, né? Colocaram num hotel 5 estrelas no centro da cidade. Precisava de alguma coisa, tinha motorista para poder te levar onde você queria, assim, tô passando mal, tenho que ir no hospital, tem um motorista para te levar, você precisou ir num dentista, tinha um motorista para te levar. Então, o tempo que eu passei no hotel ali, logo no começo, tinha o shopping, tinha mercado, tudo no mesmo lugar. Então, a oferta de salário foi muito boa, foi algo que eu falei assim, caraca, vai mudar minha vida, assim, da água pro vinho, eu nunca imaginei isso. Que eu falei, vou poder até juntar bastante para minha aposentadoria, que foi um salário muito legal para mim e eu nunca imaginei na minha vida ganhar aquele salário e aquilo ali foi uma bênção de Deus para minha vida. Foi quando, assim que eu soube que eu ia viajar para lá, eu fiquei meio nervoso porque minha esposa estava grávida, devia ter uns 1 mês ou 3 meses por aí. E aquilo ali deixou ela também um pouco nervosa, porque ela ia ter que ficar com os pais e tal. Aí eu falei, vai ser por uma boa causa, vai ser para poder mudar a nossa vida para melhor. Aí eu me mudei para lá, tive que ficar 7 meses sem poder levar ela para morar comigo, né? Porque era uma ordem da empresa, porque muitas pessoas foram para lá e não se acostumaram, não se adaptaram ao país, né? Porque tem regras e costumes diferentes. Então era uma regra deles 7 meses. Aí eu falei, pô, vou aceitar, né? Aí eu fui pra lá, fiquei 2 meses. Aí eu falei pra minha esposa, ó, vem pra cá, que eu já recebi 2 salários bons, né? Você já pode vir pra cá que eu vou fazer um enxoval todo da minha filha. Aí eu comprei a passagem dela, pedi pra ela ir pra lá, ficar comigo no hotel, né? Aí 15 dias no hotel. E foi nesse período que eu estava ainda na transição de eu ia para qual lugar, se eu ia para o exército, para a marinha, ou eu ia ficar nas escolas ou ia treinar a polícia. Então ficou nesse vai ou não vai, qual lugar você vai, e eu fiquei parado sem trabalhar e recebendo. So at the beginning, when I went there for that opportunity, before that I had to go through a pre-selection of black belt athletes to be able to teach. There were about 12,000 candidates, and they only selected around 200. And God blessed me by being chosen as well and having the chance to work in another country. It was all brand new to me. I had never lived abroad before. When I arrived, everything felt so new and different. A beautiful place with an amazing structure. For the teachers, they put us up in a 5-star hotel in the city center. If you need anything, there was a driver to take you wherever you wanted, whether you're feeling unwell and needed to go to the hospital or needed to see a dentist. Everything was conveniently located. There was a mall, a market, all in the same place. The salary offer was really good, and I thought, wow, this is going to
changed my life completely. I even thought I could save a lot for my retirement, and I never imagined earning that kind of money. It truly felt like a blessing. When I first learned that I'd be traveling there, I was a bit nervous because my wife was pregnant about 1 or 2 months along, and that made her nervous too, having to stay with her parents. But I said, this is for a good cause. You know, it's gonna improve our lives. So I moved there and had to stay for 7 months without being able to bring her along, because the company had that rule. Many people who went over there didn't adapt well to the country due to different customs and rules. So that was their policy. I accepted it, stayed for 2 months, and then I told my wife, come over now. I've already received a couple of good paychecks, and you can join me and we'll get everything set up for our daughter. I bought her ticket, and she came to stay with me in the hotel for about 2 weeks. During that transition period, I was still figuring out whether I'd be working with the Army, the Navy, staying in schools, or training the police. So it was a bit of a waiting game. I ended up not working and still getting paid during that time. So they selected 200 out of 12,000, and then they did another round of selections after you guys came there. So you basically moved there without knowing for sure whether you're gonna stay there or whether they're gonna say you're not qualified and you have to go back, right? Sim, esses 7 meses, né, que foi o... Na verdade, era 1 ano, né? 7 meses eu fiquei sem a minha esposa. Esse 1 ano era para poder ver se você se adaptava, se o seu trabalho ia ser bem feito. Então, a maioria da galera que foi, um exemplo, de 200, uns 60 foram embora porque não aguentou ficar longe da família e tal. E eu tinha que ficar, era a única opção que eu tinha, porque no Brasil não tem muita oportunidade para você ter uma vida legal, assim, uma vida boa para você proporcionar para sua família, né? E meu foco no jiu-jitsu sempre foi assim, quero ser campeão mundial, mas na verdade eu queria dar uma qualidade melhor para minha família. Hoje eu penso isso, há muitos anos atrás eu estava já pensando nisso, que meu foco não é mais querer ser campeão mundial, querer ser super campeão. O meu foco mais é estudar o jiu-jitsu, fazer campeões, né? Treinar meus alunos, fazer eles umas pessoas melhores, fazer um cara de caráter, um cara verdadeiro, meus alunos serem exemplo como ser humano, como uma pessoa de bem. E meu foco já de uns 10 anos, 12 anos para cá é dar uma estabilidade boa para minha família, poder morar num lugar seguro, ter uma qualidade de vida legal, onde que no Brasil não tem como ter, é impossível, é muito difícil, o governo é muito corrupto, os próprios políticos, eles destroem o país. E você me mudo para cá, vejo tudo funcionar, segurança e tudo, então muito diferente do que eu vivi na minha juventude, do que o meu pai pôde me dar, minha família pôde me dar. Então eu podendo estar fazendo isso tudo pelas minhas filhas, né, coisa muito maravilhosa. Isso para mim é muito gratificante e muito feliz poder fazer isso pela minha família. So those 7 months, actually, it was a full year during which I was without my wife. We're meant to see if we could adapt and if the work would be done well. And out of those 200 people, about 60 ended up leaving because they couldn't handle being away from their families. For me, it was the only option I had because in Brazil, there aren't many opportunities to provide a good life for your family. And my focus in jiu-jitsu was always, I want to be world champion. But in reality, what I really wanted was to give my family a better quality of life. Today, I think differently for many years now. My focus isn't just on becoming a world champion. Instead, it's about studying jiu-jitsu, training my students, helping them become champions and building their character. My goal is to help my students become good people, is to cultivate integrity and goodness in them. For the past decade or so, my focus has been on providing stability for my family, living in a safe place, and having a good quality of life, something that's just not possible in Brazil, where it's extremely difficult due to corruption and the political situation. Moving here, I see how everything works so well, security, efficiency, and it's so different from what I experienced growing up or what my family could provide. So being able to do all this for my daughters is truly wonderful and so fulfilling. It makes me really happy to be able to give them this life. That's amazing. So how long how long you stayed at that position training Navy? Fiquei mais ou menos uns 3 anos dando aula para a Marinha. Lá o Sheik, né, ele tem uma regra que todos que fazem parte da base militar, tanto da Marinha, da Aeronáutica, Polícia, todos têm que praticar o jiu-jitsu,
porque o jiu-jitsu mudou a vida do filho dele. Ele falou que ia mudar a vida de todos que moram no país. Então ele implantou jiu-jitsu nas escolas, na polícia, na base militar, em todos os locais, né? Tem clubes de jiu-jitsu lá. Lá eu acho que é o país mais evoluído em questão de estrutura, oferecendo para o cidadão do país o jiu-jitsu, né? Então, quando eu cheguei lá, fiquei muito assustado pela estrutura que no Brasil a gente vai ter no jiu-jitsu. É um tatame grande, uma recepção, um banheiro e ali é uma academia de jiu-jitsu. Quando eu cheguei lá, o clube tinha elevador, refeitório, as salas gigantes, com ar-condicionado, com cadeiras acolchoadas. É um nível absurdo de estrutura para poder dar aula, para você treinar. E ali foi muito bom, cara, esse tempo que eu passei ali. Na base militar, o soldado, o sargento, outras patentes do exército, eles tinham que passar na prova do jiu-jitsu para poder subir de patente. Se eles não passassem na prova do jiu-jitsu, eles não subiam de patente e o salário também não subia. Então eles praticamente eram obrigados a treinar o jiu-jitsu. E às vezes eu chegava lá de manhã, era 5:30 da manhã, tinha que cantar o hino com eles em pé, lá no pátio, e depois entrar. E lá era tatame de rolo numa quadra de futebol, então eram os rolos gigantes. Aí tinha eu e mais 2 professores, a gente abria o tatame grandão, né? Aí vinha 80, 70 soldados para poder fazer a primeira aula. E a maioria olhava pra gente, falava assim: o que vocês estão fazendo aqui? A gente não gosta de jiu-jitsu e tal. Eu falei: o Sheik que mandou a gente vir aqui dar aula para vocês. Se vocês não quiserem, tá tudo bem, eu coloco uma falta ali. Ele: não vou fazer. Aí começava a correr, eles passavam mal porque não era acostumado a treinar, né? Aí passou um tempo, aí todo mundo foi treinando legal, foi subindo de patente. Ali a gente vai fazendo. No começo a gente é um estranho, depois a gente vai, né, fazendo uma amizade e trazendo o aluno para perto da gente e tal. E depois do meu jeito extrovertido e amigo de todo mundo, quando fui ver, eu já estava fazendo churrasco na minha casa com um monte de árabe lá, vendo o jogo do Real Madrid, que eles gostam muito do Real Madrid. Aí eu fazia churrasco, e lá tá todo mundo lá, o capitão, todo mundo na minha casa. I stayed there for about 3 years teaching the Navy, and the Sheikh had a rule that everyone in the military, Navy, Air Force, police, had to practice jiu-jitsu because it had changed his son's life, and he believed it would change the lives of everyone in the country. So they introduced jiu-jitsu in schools, in the police, and in the military bases. There were jiu-jitsu clubs everywhere. I think it's the most advanced country in terms of infrastructure for its citizens when it comes to jiu-jitsu. When I first got there, I was really amazed and a bit intimidated by the structure, because in Brazil, jiu-jitsu gyms usually have just a big mat, a reception area, and maybe a bathroom. But when I arrived there, the club had an elevator, a dining hall, huge rooms with air conditioning, comfortable seating. It was just on another level of infrastructure for teaching and training. It was really great to spend that time there. In the military base, soldiers and sergeants had to pass the jiu-jitsu test to be promoted, and if it didn't pass, their rank and salary wouldn't increase. So it was almost mandatory for them to train jiu-jitsu. Sometimes I'd arrive at 5:30 in the morning, and you'd stand and sing the national anthem with them in the courtyard, and then we go inside. The mats were huge, like rolled out on a football field, and it was myself and 2 other instructors who would set up these enormous mats, and then about 70 or 80 soldiers would come for the first class. And at first, many of them were skeptical, thinking, what are these guys doing here? We don't like jiu-jitsu. I'd say, well, the Sheikh sent us, and if you don't want to do it, that's fine. I'll just mark you absent. But eventually they participate, and at first they struggle because they weren't used to it. Over time, though, they got into it. They started advancing in rank, and we formed friendships. At first, we were strangers, but then we became friends and brought the students closer. And then with my extroverted nature, eventually I was hosting barbecues in my place with lots of Arabs over, watching Real Madrid games because they love Real Madrid, and we'd all gather in my place to captain and everyone. That's awesome. So, what was your schedule look like while you were there? Would you like go to work at 5 a.m. when you stayed there till 6, 7 p.m. or did you come do a class for a couple hours, then you have free time to do wherever, explore the place you were in, go and
enjoy some local amenities, or what's your daily schedule looked like usually? Or were you just there 24/7 training, training, training? Não, era bem tranquilo. Acordava às 4h40, por aí, 10 para as 5 da manhã. Eu ia para a base militar, que era mais ou menos uns 15 minutos, 18 minutos da minha casa. Eu chegava lá esse horário assim, umas 5h30, e a maioria das pessoas estavam acabando de cantar o hino. Eu chegava um pouco antes e cantava junto, mas não sabia cantar, só ficava parado em pé olhando. E eu começava ali o primeiro horário era 6 da manhã, se eu não me engano, e tinha 2 aulas só de manhã, e eu tinha que cumprir até meio-dia, 1h da tarde. Então eu dava 2 aulas de manhã, cada aula durava 2 horas, né? Depois tinha academia no clube da Marinha, musculação, tinha piscina aquecida, tinha sinuca. Então eu cumpria meu horário de trabalho ali das aulas e tinha que cumprir ali o meu horário de trabalho de permanecer no local. Então era muito tranquilo, eu saía de lá uma da tarde praticamente, chegava em casa às 1h30, almoçava com a minha família e dava tempo de eu ir no shopping com a minha esposa. A minha primeira filha era um bebezinho. Eu ia pro shopping, ia pro mercado, às vezes ia dar um passeio no zoológico, era muito tranquilo mesmo. Só que eu morei no muito interior dos Emirados. Então aquilo com o tempo foi me esgotando, porque no local onde eu estava morando agora, que eu me mudei, a maioria dos faixa preta era mais velho e não queria treinar mais, então eu não tinha como treinar. Então, quando eu saí da cidade e fui para o interior, eu tinha que dirigir 2 horas para ir no clube de futebol lá em Dubai, que a galera se encontrava para poder treinar, para eu poder treinar. E minha cabeça ficava assim, cara, vou dirigir 2 horas para Dubai para poder treinar com meus amigos, e minha filha minha esposa com a minha filha recém-nascida dentro de casa 2 horas de mim. Então aquilo me deixava muito preocupado, muito preocupado. Aí foi passando um tempo, e aquilo ali foi me esgotando, e eu fiquei meio chateado com isso. Fui na empresa falar que eu queria morar perto da cidade, que eu queria competir e tal, e não conseguia abandonar a minha carreira de competidor, de tal, que eu gosto de competir. E eles falaram assim, não posso fazer nada porque é regra e tal, e aquilo ali foi me deixando muito chateado. Foi quando eu já estava pensando em ir embora. It was actually pretty laid back. I'd wake up around 4:40, about 5 in the morning, and then head to the military base, which was roughly 15 or 18 minutes away from my place. I'd get there around 5:30. Most people were finishing the anthem by then, or I'd arrive a bit early and stand with them, even though I didn't really know the song, so I'd just stand there quietly. The first class usually started around 6 in the morning, and I'd have just 2 classes in the morning, each lasting about 2 hours. I'd wrap up around noon or maybe 1 p.m. After that, there was a gym at the Naval Club with weight training, a heated pool, and even a snooker table. So I'd fulfill my work hours with the classes and stay on site. It was get home by about 1:30, have lunch with my family, and then have time to go to the mall with my wife. Our first daughter was a baby at that time, so we'd go shopping, run errands, maybe visit the zoo. It was all quite calm. However, I lived out in the countryside of the Emirates, and over time, that started to wear on me because most of the black belts in the area were older and didn't want to train anymore, so I couldn't really train locally. That meant I had to drive 2 hours to Dubai to meet up with friends and train at the football club there, and it made me worry a lot because I'd be driving 2 hours away from my newborn daughter and wife. Over time, that really drained me, and I became frustrated. I asked the company if I could live closer to the city because I wanted to compete and maintain my competitive spirit, but they said they couldn't do anything about it due to their policies. That just made me more upset, and eventually I started thinking about leaving. Okay, so I'm just curious, and we'll move on to your next adventure after that. But I was just curious. So you said when you first showed up there, a lot of people were like, what are you guys doing here? Like, we don't want to do jujitsu. Was there any people that wanted to challenge you, thinking like, oh, what is this guy, black belt in jiu-jitsu, let's fight and show us what jiu-jitsu is? Or were there any people that were challenging you because of your status? Teve alguns que sempre tem as pessoas mais abusadas, né? Pessoas que gostam mais de aparecer
gostam de estar sempre no centro das atenções, então sempre tem um ou outro. Aí teve várias vezes que eu fui treinar no clube e uns me chamavam para treinar rindo e o outro querendo aparecer, falando alto, e todas as vezes, a maioria se deu mal, graças a Deus, né? Eu consegui, consegui fazer um treino legal com todo mundo, e ali ali nos Emirados foram muitos faixa pretas, então é muita guerra de ego, quem é melhor que quem vai se destacar. Então foi muito isso na época que eu fui. Então teve muitos problemas, a empresa teve muitos problemas com faixa preta, com confusão, com outros faixa preta que fazia outras coisas fora do trabalho também. Então ali foi um momento muito conturbado com outros homens, criado de outras maneiras, com pensamento, cabeça diferente. E eu tive que saber me virar, assim, que eu digo, saber entender, né, que outras pessoas têm outro jeito de ser e eu tenho meu jeito de ser. E o tempo vai mostrando quem é quem, né? O tempo vai mostrando quem é de verdade, quem é honesto, quem é respeitoso. Mas, graças a Deus, todas as vezes, todos que tentaram ali querer fazer alguma graça, alguma coisa, se deram mal. Yeah, there were definitely some people who were a bit bold, you know, those who like to show off and be the center of attention. There were always a few of them. So there were several times when I'd go train at the club and someone would call me out laughing or trying to stand out by being loud. And most of the time they ended up on the losing side. Thankfully, I managed to have good training sessions with everyone. But in the Emirates, there were so many black belts, and it was kind of like an Edo battle with everyone trying to prove they were the best. That led to a lot of conflicts, and the company had its fair share of issues with black belts causing trouble or stepping out of line outside of work. It was definitely a tumultuous time dealing with people from different backgrounds and perspectives, and I had to learn to navigate all that, understanding that everyone's different, and that in time the truth would come out, revealing who's genuine and respectful. But thankfully, in all those instances, those who tried to cause trouble didn't really succeed. Okay, so then it sounds like maybe your contract was coming to the end. You didn't have, you almost maxed out your opportunities there, and you wanted to start exploring something else. What was next for you? Where did you go from there? Depois eu voltei para a minha cidade, fiquei um tempo lá na minha cidade, matei a saudade, fiquei perto dos meus pais, meus irmãos, amigos, a minha academia eu tinha deixado com meu irmão, né? Meu irmão continuou dando aula na minha academia lá. E fui aproveitando e surgiu uma oportunidade para eu ir para um outro estado do Brasil para poder abrir uma academia de crossfit e de lutas. Aí eu fui para poder ser sócio de um aluno meu que tinha ido para esse estado. Fui para lá, um estado muito bonito, Santa Catarina, ali Florianópolis, cidade de Florianópolis. Gostei muito de lá, sou apaixonado pela cidade. E foi uma experiência muito boa de poder abrir uma academia lá e tal. Mas passou mais ou menos um ano, não deu muito certo, porque esse meu aluno ele era muito problemático em questão de arrumação, né, na academia, porque o cliente chega, deixa um peso fora do lugar, a gente como proprietário, como funcionário do local, não custa nada pegar e colocar no lugar. A gente não tem que reclamar com o cliente. A gente tem que tratar bem para ele estar sempre feliz no ambiente que você está proporcionando para ele, né? Então, essa questão dele arrumar confusão com os próprios clientes da academia, com os estudantes da academia, porque deixou um peso fora do lugar, porque deixou o colchão de fazer abdominal em cima de alguma coisa. Então ali era muito desnecessário e aquilo ali foi afastando as pessoas da academia. E aquilo ali, e todo mundo vinha reclamar comigo porque eu era mais uma pessoa de estar sempre me comunicando com todo mundo e tratando todo mundo bem e sempre fazendo aquela festa quando todo mundo chega e tal.
Então todo mundo me abraçava e reclamava sobre isso e falava que, pô, não tá dando mais, vou sair daqui por causa dele, tal, tal, tal. E aquilo ali foi me fazendo querer desfazer a sociedade. Dali nesse lugar que eu fui abrir a sociedade com ele, fui desfazendo a sociedade e quando surgiu uma proposta da Malásia. I returned to my hometown and stayed there for a while, missing everyone, my parents, my siblings, my friends, and the gym I had left in my brother's care who kept teaching there. Eventually, an opportunity arose for me to move to another state in Brazil to open a CrossFit and martial arts academy. I became a partner with one of my students who had moved there, and it was in a beautiful place, Santa Catarina, Florianopolis. I absolutely loved it there. I fell in love with the city. It was a great experience to open the academy, but after about a year, it didn't work out so well. The problem was that my partner was quite difficult when it came to managing the gym. For instance, if a client left a weight out of place, it's really not that hard for us as owners or staff to just put it back. We should treat our clients well and keep them happy in the environment we provide. Though my partner would cause issues with clients that were small things like that and drove people away. It comes to me since I was always the one communicating and trying to keep everyone happy, and they say they were thinking of leaving because of the partner's behavior. This eventually led me to consider ending the partnership. Then at that point, a new opportunity came up in Malaysia. Awesome. So what opportunity was it? And also, how many? I meant to ask you this earlier, but how many brothers, sisters? How big was your family growing up? Em casa, meu pai teve a Roberta, minha irmã, foi a primeira filha dele com a minha mãe. Depois de 7 anos, eu nasci. Aí, depois de 7 anos, meu irmão nasceu. Somos 3, né? Minha irmã mais velha, eu do meio e meu irmão mais novo. Somos muito agarrados um com o outro. A gente gosta muito de estar um perto do outro. Somos um puxa-saco do outro, que no Brasil puxa-saco a gente gosta muito um do outro. Então, a gente está sempre querendo o melhor um para o outro. Aí no Brasil eles chamam puxa-saco. Back home, my father had Roberta, my older sister, as his first child with my mother. Then 7 years later, I was born, and after another 7 years, my brother came along. So there are 3 of us, my older sister, me in the middle, and my younger brother. We're really close and always enjoy being around each other. In Brazil, we say puxa saco to mean that we're really supportive and fond of each other, always wanting the best for one another. And your brothers and sisters, are they in Brazil or they are in Brazil? Sim, a minha irmã mora na mesma cidade do meu pai e do meu irmão. Meu irmão é vizinho do meu pai, né? E minha irmã já é avó. Eu tenho 3 sobrinhas, que é a Júlia, a Stephanie e a Marina. E ela já tem um netinho. Tem o meu irmão também, que é casado, já tem uma filhinha já, a Luísa. Tá todo mundo bem tranquilo assim, lá na minha cidade. A cidade é bem calma. E a gente conhece todo mundo. A gente praticamente nasceu na cidade. Eu me mudei com 9. Meu irmão tava com 2, 3, eu não lembro muito bem. Minha irmã já era casada, mas depois foi para a cidade lá também. Então a gente é muito conhecido lá. E eu já não sou muito, porque eu já estou 5 anos fora, né? Aqui, mais os tempos que eu passei em outro país. Então, quem me conhece mais é a galera mais velha. E eu fiz alunos lá, né? Então, meus alunos também têm academia, então estão sempre falando de mim. Ah, meu mestre mora nos Estados Unidos e tal. E meu irmão está sempre lá com todo mundo. Então, a gente é bem visto lá na nossa cidade, muitos anos morando lá. My sister lives in the same city as my father, my brother, and my brother's actually a neighbor to my father. My sister's already a grandmother, and I have 2 or 3 nieces, Julia, Esther, Marina, and she also has a little grandson. My brother's married as well and has a little daughter named Louisa. Everyone is doing well and living peacefully in our hometown, which is very calm. And we know everyone there since we basically grew up in that city. I moved away when I was 9, and my brother was around 2 or 3. I don't remember exactly. My sister was already married, but later moved back to the same city as well. So we have a lot of connections and acquaintances there. I'm not as well known anymore since I've been away for about 5 years, and also spent time in other countries, but the older generation still remembers me. I also had students there, and some of them now run their own gym, so they often talk about me saying, oh, our master lives in the United States, and my brother's always around, so we're well regarded in our hometown, having spent so many years there. So they're still looking up to you, and
everything you went through and where you're at right now. That's really cool. So moving on to your next opportunity after you ended in UAE, you moved on to, you said, Malaysia. How did you come across that opportunity? What was it? How long you been there? How much time you spent there? And yeah, just tell us what you did there. Eu estava lá em Santa Catarina, desfazendo a sociedade com meu sócio. Foi quando eu conversei com um amigo meu que estava morando em Singapura, também lá da minha cidade. A gente treinou junto desde pequeno. E eu falei com ele, não tá dando certo aqui, é muito problema, e eu gosto de ficar mais tranquilo, poder trabalhar de boa e tal. Ele falou, pô, você quer vir aqui pra fora? Eu falei, querer eu quero, né, cara, sair daqui, porque aí fora é mais tranquilo para poder dar aula e eu controlo mais, sem poder ter sócio e essas coisas, esquenta muito a cabeça. Aí ele falou, pô, vou ver com um camarada aqui que tá querendo um professor aqui na academia e qualquer coisa ele vai te ligar. Eu falei, beleza. Aí passou uma semana ou duas, aí esse rapaz me ligou perguntando se eu queria ir pra lá, que ele tinha um contrato pra mim e tal. Fez a primeira oferta, eu não aceitei. Aí quando ele fez a segunda oferta, aí eu conversei com a minha esposa, ela falou, você quer ir? Faz o que o teu coração tá pedindo. Se você não tá feliz aqui, vamos tentar ser feliz em outro lugar e tal, que você se sinta bem. E eu senti confiança no que o cara tava conversando comigo, a oferta era legal. Aí foi quando decidi ir, fui para lá e logo nos primeiros 3 dias eu fiquei no Airbnb lá, fiquei um tempo lá, aí ele me chamou para poder escolher onde eu queria morar. Aí eu falei, pô, mas eu vou escolher, você não viu um apartamento para eu morar e tal? Ele, não, eu quero que você escolha onde você quer morar porque eu quero um professor feliz que faça um ótimo trabalho. Então eu espero que você escolha um lugar bem legal, que você se sinta bem para poder trabalhar aqui. Eu falei, pô, maravilhoso. Eu liguei para minha esposa adorou essa atitude dele. Escolhi um apartamento legal lá, estava perto perto do trabalho, em frente à escola da minha filha, lugar perfeito. Aí foi quando cheguei na academia, tinha um exemplo, uns 30 alunos. Ele falou, preciso fazer isso aqui crescer e tal, conversando comigo. Aí foi quando eu falei com ele, vamos fazer uma estratégia legal, vamos fazer bastante propaganda no Facebook, no Instagram, vamos divulgar bastante vídeo da academia e vamos fazer algo diferente, faz um café da manhã, chama os pais, né? Convida as pessoas que gostam de fazer aula particular para poder estar mais presente na academia, faz uma super aula aqui, um seminário de defesa pessoal grátis para poder as pessoas entenderem o que é uma defesa pessoal, o que é o jiu-jitsu, entendeu? Para os seus filhos, para poder dar uma qualidade de vida melhor, porque a maioria das pessoas da Ásia não gosta muito de esporte. Então, era algo assim novo no país, né? Na Malásia. Tinha outras academias em lugares diferentes que era bem desenvolvido, então na área que a gente estava ali, não era tão desenvolvido. Então, eu cheguei assim bem na virada de chave, assim, no começo, para poder estar trabalhando lá na academia, e graças a Deus foi crescendo. Fechamos com turma de universidade, então a academia estava tendo um giro um exemplo de 200 a 250 alunos, e ali foi crescendo mais e foi só evoluindo. I was in Santa Catarina dissolving that partnership with my associate, and that's when I spoke with a friend of mine who was living in Singapore. We grew up together in my hometown, and I told him things weren't working out well, and that I preferred a more peaceful environment for teaching without the complications of partners. He suggested, why not come here? And I said,
Well, I'd love to because it's definitely calmer and I can have more control over things. He said he checked with someone who was looking for a teacher at their academy, and after a week or two, that guy reached out to me with the contract offer. Initially, I didn't accept, but when he made a second offer, I talked it over with my wife. She encouraged me to follow my heart and seek happiness elsewhere if I wasn't content, and I felt confident in the offer and in the conversation. So I decided to go those first 3 days in an Airbnb, and then the people invited me to choose where I wanted to live. I found that amazing because the goal was to ensure that I was happy and comfortable. And how long were you? So did you just came as to work as the professor at one of the gyms, or did you get into a partnership and actually were co-owner of that gym where you were working in Singapore? Não, quem morava em Singapura era o meu amigo que me indicou essa academia para trabalhar na Malásia, entendeu? E eu fui como professor com um contrato de trabalho de 1 ano, podendo ser renovado todo ano. Eu cheguei lá, cheguei na academia, só tinha 30 alunos de jiu-jitsu. Aí eu tive que fazer uma programação para poder chamar mais alunos. Foi quando eu conversei com o dono que tinha que fazer mais vídeos no Facebook, no Instagram, para poder chamar mais alunos, monetizar as redes sociais, fazer 2 vezes por mês, num sábado, um café da manhã com frutas e iogurtes e convidar os pais para estar ali e pedir para os pais convidar os amigos do trabalho para fazer uma super aula de jiu-jitsu, defesa pessoal grátis, para poder chamar a atenção das pessoas, para poder estar conhecendo melhor e podendo estar se inscrevendo na academia, né? Podendo estar colocando seus filhos para poder fazer o esporte e eles também estar num ambiente familiar. Foi quando ali a academia começou a crescer e quando estava assim, entre 200 e 250 alunos, veio a Covid. E aí foi quando foi a maior decepção assim, desse projeto que a gente estava fazendo, porque a academia cresceu muito rápido, foi coisa de 3 ou 4 meses, subiu muito. Então, era muita aula particular, aula em grupo, era tipo 4, 5 aulas em grupos no dia. Ali eu vi que eu estava trabalhando muito, trabalhando muito. Era tipo de 6 a 7 aulas por dia. Era tipo 4 em grupo e 3 aulas particular. Então, tava crescendo muito a academia. E o Covid veio para poder, tipo assim, quebrar a nossa expectativa de crescimento da academia. No, the one who lived in Singapore was my friend who referred me to that academy in Malaysia. You see, I went there as a teacher on a 1-year work contract, which could be renewed annually. When I arrived, the gym only had about 30 jiu-jitsu students, so I had to come up with a plan to attract more people. I talked to the owner about creating more videos on Facebook and Instagram to promote the gym, monetizing social media, and organizing bi-monthly Saturday breakfasts with fruits and yogurts, inviting parents and encouraging them to bring their coworkers for a special free jiu-jitsu and self-defense seminar. This way we could raise awareness, get more people to sign up, and create a family-friendly atmosphere. That's when the gym started to grow and grow, and eventually we reached about 200 to 250 students, but then COVID hit, and that was a huge disappointment for the project because the gym had grown so quickly. In just 3 or 4 months, it had really taken off. We had lots of private lessons and group classes, around 4 or 5 group classes a day, plus 3 private lessons. It was a lot of work. 6 to 7 classes a day. The gym was booming, but then COVID came along and crushed our growth expectations. So did you, when COVID came, that's when you moved back to Brazil and you stayed there for a little while, and then the next step from there was moving to US? Sim, eu fiquei um tempo no Brasil, depois de lá eu fui pro Brasil. A Covid fechou todas as academias lá na Malásia, e se tivesse alguma academia aberta você poderia ser preso, até para poder ir pro supermercado, tinha que ter o horário marcado para você ir poder comprar os mantimentos. E aquilo ali já estava me fazendo mal, eu falei, eu prefiro voltar pro meu país. Foi quando a gente arrumou nossas coisas, voltamos pro Brasil. Aí no Brasil também estava a mesma coisa. Aí marquei um tempo, falei para minha esposa que eu precisava ir para outro país, porque o meio de trabalho que eu tinha não estava como
combatendo ter como ganhar dinheiro no Brasil, né? Então eu não podia gastar o que eu tinha guardado. Então eu preferi fazer uma nova. Não que eu diga uma nova aventura, fazer uma nova escolha na minha vida, uma nova direção, e vim para os Estados Unidos. Cheguei aqui nos Estados Unidos, a maioria das academias também estava fechada. Aí eu fazia algumas aulas particulares, fazia Uber para poder estar conseguindo alugar uma casa mesmo, mobiliar para poder trazer minha família. Eu pensava assim, eu vou ficar um tempo passando por isso, mas eu sei que daqui a algum tempo o Covid vai passar, as academias vão abrir e eu vou voltar novamente a estar mais tranquilo, mas é o momento de poder, meu irmão, passar pelo fogo para depois ter um conforto melhor. Então foi um momento muito ruim esse do Covid, não só eu, mas vários atletas de jiu-jitsu, vários trabalhadores também passaram por essa dificuldade. E a gente, como homem, tenta arrumar alguma maneira de poder passar por isso da melhor maneira possível. E eu me encontrei também ali, também não fiquei reclamando, assim, revoltado, assim, por que isso está acontecendo? Essa doença, um tio meu faleceu, o irmão da minha sogra e outros amigos também lá da minha cidade morreram, e aquilo ali foi mexendo muito com todo mundo, com a cabeça, né? E aí foi passando o tempo, o Covid foi passando e eu estava em New Jersey, né? Consegui ir para Califórnia, voltar para Califórnia, que eu fiquei um tempo na Califórnia, conhecia muitas pessoas lá. Aí aluguei meu apartamento, mobilei tudo, mandei minha esposa vir, comprei um carro para ela. Aí foi quando as coisas começaram a normalizar, as academias abriram, eu voltei a dar aula de jiu-jitsu. E ali foi caminhando um tempo na Califórnia e tal. Yes, I stayed in Brazil for a while, and then when COVID hit, it shut down all the gyms in Malaysia. If any gym stayed open, you could even be arrested, and even going to the supermarket required scheduled times to buy groceries. That was really tough on me, so I decided it was better to return to my country. We packed up and came back to Brazil, but it was the same situation there as well. I told my chef that I needed to go to another country because it was becoming impossible to earn a living in Brazil, and I didn't want to deplete my savings. So I chose to embark on a new adventure, a new direction in life, and come to the United States. When I arrived in the U.S., most gyms were also closed, so I did some private lessons and even drove for Uber to make enough money to rent and furnish a home and bring my family over. I thought to myself, this is temporary. Eventually, COVID will pass, gyms will reopen, and things will get back to normal. It was a tough period, and not just for me, but for many jiu-jitsu athletes and workers as well. As a man, we try to find ways to get through it as best as we can, and I try to stay positive and not complain. Of course, it was a very difficult time. I lost an uncle and other friends, and from my hometown passed away as well, which affected everyone deeply. But over time, as COVID began to subside, I was in New Jersey and eventually made my way back to California, a place I knew Phil, and where I had many friends. I rented and furnished an apartment, had my wife come over, bought a car for her, and gradually things started to get back to normal. The gyms reopened, I resumed teaching jiu-jitsu, and life in California started steadily again. So it's great to think that when you were Ubering, you had people in an Uber with you getting a ride by a black belt that was training Navy in UAE and was from Brazil. It was just kind of cool, you know, and a lot of those people probably didn't know none of this, but just kind of like a side note, pretty cool. You never know who you meet in this world on day to day. Your Uber driver, your anyone else. It's just crazy how how small the world is that we live in, and you can meet some awesome people with crazy stories just by getting an Uber. My Uber driver is the Brazilian jiu-jitsu champion. But anyway, so you moved to US. You had some tough times you went through to get feet under you and get going and take care of you and your family. And then once you start settling in, you moved to a couple different states first. How did you end up in Oklahoma? I know a little bit of this story, a little bit behind the scene. My friend told me a little bit about it, but I just want to hear your side of it. And how did you end up in Oklahoma? How did you end up at a culture gym in Yukon where we met?
how all that worked out after you started getting your feet under you and being able to provide here for your family. Eu estava na Califórnia ainda, trabalhando em Uber e tal, né? E foi quando eu comecei a comprar Toyota Prius para poder alugar para imigrantes trabalhar de delivery, né? Aí foi quando eu me encontrei, falei, comecei a comprar aí comprei outro, fiquei com alguns carrinhos alugados, foi quando eu comecei a mexer nesse mercado de carro, né? E fiquei um tempo lá, morava bem, perto da praia, minha filha estudava num colégio bem legal, a gente tinha uma comunidade lá da igreja muito amiga, né? Então, foi um momento e um período da nossa vida muito legal, que eu aprendi muito também. E foi quando minha esposa ficou grávida e a gente passou um período difícil que ela perdeu o filho. E foi muito ruim pra gente, foi uma sensação horrível, a gente nunca tinha passado pela situação, né? Ainda mais a minha esposa, ela sendo mulher, e ela sentiu muito a perda do neném, e eu, como homem, tinha que estar ali apoiando, ao mesmo tempo muito triste em saber que eu tinha perdido um filho, e foi uma sensação horrível, uma situação assim que eu nunca tinha vivido. E eu pensei em da gente sair dali, sair daquele apartamento que ficou aquela lembrança ruim e tal, né? E eu falei, pô, vamos dar um rumo novo para nossa vida, vamos pedir a Deus uma direção e vamos para um lugar diferente que a gente não conhece, que a gente possa começar assim do zero, né? De um lugar novo, e a gente conhecer pessoas novas e a gente tentar esquecer esse momento ruim que a gente passou. It was when I started buying Toyota Priuses to rent them out to immigrants working in delivery, and that's when I got into the car rental market. I began with one, then another, and eventually had several cars rented out. I spent some time there living well near the beach. My daughter attended a nice school, and we had a very friendly church community. It was a really great period of our lives, and I learned a lot as well. But then my wife got pregnant, and we went through a difficult time when we lost the baby, which was really heartbreaking for us. We had never experienced that before, and it was especially tough for her as she felt the loss deeply. As a man, I had to be there to support her, but I was also grieving the loss of our child, and it was an awful experience that we had never gone through before. So I thought about leaving that place, that apartment filled with bad memories, and I said, let's turn a new page in our lives. Let's pray for direction, and let's move to a different place we don't know so we can start fresh, meet new people, and try to move past that painful period. I'm really sorry to hear about that, Luis. So it seems like you guys just started catching your breath. You got a little business going, you were renting cars, and then you got hit with, family issues, and it knocked you guys down again a little bit. And then it sounds like you just wanted to leave those memories behind and that place behind, and try to start over here in US. So once you guys ask for directions, what happened next? Aí eu comecei a ir para o monte e ficar orando, pedindo a Deus uma direção. Aí passou um tempo, eu comecei a ver muito propaganda e coisas no Instagram de Oklahoma. Eu sabia onde é esse lugar, Oklahoma, eu não sei onde é. Aí fui ver que era do lado do Texas, no meio do país. Aí minha esposa falou, pô, será que lá tem brasileiro, tem mercado assim brasileiro pra gente comprar as coisas? Eu falei, cara, não sei. Eu só sei que eu tô sentindo uma coisa boa pra ir pra lá. Aí ela falou, vamos ver se é isso mesmo. Aí passou mais um tempo. Aí eu falei, não, cara, eu acho que eu vou pra Tulsa. Aí eu falei, então vamos embora. Aí acabou meu contrato de aluguel. Fiquei acho que um mês e meio lá na casa do meu cunhado, porque eu devolvi a casa e eu tinha que esperar a minha filha acabar de estudar. Aí tava num período final ali dela acabar a escola pra gente poder se mudar, que foi no meio do ano ali entre junho e julho.
Aí foi quando terminou a escola dela, eu vendi meu carro e deixei 3 carros lá com meu cunhado para ele poder ficar alugando para mim, né? Para eu ter uma renda por mês, que lá aluga muito e aqui eu acho que não é de alugar muito carro assim para delivery. Lá na Califórnia é muito. Então vim para cá, arrumei umas 8 malas de viagem, coloquei tudo no avião e vim embora. Aí desci aqui em Dallas. Desci em Dallas, entrei no Marketplace, e fiquei no hotel, né? Entrei no Marketplace e comecei a fazer ofertas para poder comprar um carro, para a gente ter um carro. Aí consegui comprar um carro por 4 mil, foi 4 mil, 3.500, 4 mil dólares. Aí eu comprei esse carro, foi uma Armada preta 2013, eu acho. Botei minhas malas dentro, falei, vambora, enchi de gasolina, emplaquei ela e te veio para Oklahoma. Eu ia para Tulsa, porque achei que eu ia morar em Tulsa, né? Mas eu olhei a cidade aqui, eu falei, pô, vou morar aqui mesmo. Then I started going up to the mountain and praying, asking God for direction. After a while, I began seeing a lot of ads and things on Instagram about Oklahoma, and I thought, where is this place? I don't even know where Oklahoma is. I found out it was near Texas, right in the middle of the country. My wife wondered if there were Brazilians in a Brazilian market there, and I said, I don't know, but I'm feeling something good about it, so let's go. She said, let's see if it's the right choice, and after some time, I thought, no, I think I'll go to Tulsa, so I said, let's go. My lease ended, and I stayed maybe a month or a month and a half at my brother-in-law's house because I had to return the place and wait for my daughter to finish school. It was around the middle of the year, between June and July. Once her school ended, I sold my car and left 3 cars with my brother-in-law so he could keep renting them out for me and provide some monthly income, since car rentals are big in California, but not so much here. So I came here with about 8 suitcases, packed everything into a plane, and left. I landed in Dallas, stayed in a hotel, and then started looking on Marketplace to buy a car. I managed to buy one for about $3,500 or $4,000, a black 2013 Armada. I packed my suitcases in, filled it up with gas, got it registered, and drove to Oklahoma. I was heading to Tulsa because I thought I lived there, but once I got here, I looked around and said, you know what, I'm going to settle here instead. Aí eu achei a cidade muito bonita e eu falei assim, cara, falei pra minha esposa, né? Vamos ficar aqui num hotel durante 2 semanas e vou aplicar para alugar uma casa. Aí ela, tá bom então. Aí ficamos num hotel ali no centro. Eu fiquei fazendo um Uber para poder, né, ter alguma coisa para fazer, que eu tava sem trabalhar, não conhecia ninguém no lugar. Aí aplicamos numa casa lá perto de Edmond, perto do shopping. E passou na casa assim, e a gente, pô, caraca, conseguimos alugar, e ficamos todo felizes assim, logo na segunda semana. A gente se mudou, aí essa Armada preta eu coloquei para vender. Coloquei para vender e comprei um Prius 2009 para eu poder ficar fazendo Uber, né? Aí eu comprei um Prius 2009, eu falei, vou ficar fazendo Uber, vou pegar o dinheiro que eu juntei, vou procurar algum lugar para poder abrir uma academia pequena para mim e eu vou misturando tudo, pegar uma renda que eu tenho dos meus carrinhos alugados, mais o meu trabalho, mais uma pequena renda que eu tenho do Brasil, vou pagar meu aluguel aqui, tentar pagar o aluguel da loja e eu vou andando até as coisas darem certo. Aí comecei comprei essa Armada aí por uns 3.500, vendi por 7. Aí comprei uma minivan por 3, vendi por 6. E ali isso fui comprando um carro, vendendo, comprando um carro e vendendo. Quando fui ver, eu tava com 6 carros, 8 carros atrás da minha casa. Nesse comprando e vendendo, comprando e vendendo. Aí eu pensando assim, eu interno assim, pensando, eu pensei assim, pô, Deus mandou eu vir pra cá porque ele já tinha já tudo preparado pra mim, né? Eu não precisava me preocupar em entrar em desespero com nada, porque foi aonde Deus mandou eu vir, então as coisas estão dando certo. E eu nunca imaginei ter 7, 8 carros atrás da minha garagem. Eu tinha F-150, tinha
3 Dodge Ram, tinha uma van box, tinha minivan, tinha sedã, tinha Corolla, uns carros atrás da minha casa, assim, nunca imaginei ter esses carros na minha casa, assim, um monte. E Deus foi me abençoando e as coisas foram acontecendo na minha vida. I found the city really beautiful, and I said to my wife, let's stay in a hotel for 2 weeks, and I'll apply to rent a house. She said, okay, let's do it. So we stayed in a downtown hotel, and I did Uber to keep busy since I didn't have a job and didn't know anyone there. We applied for a house near Edmond, close to the mall, and we got approved, which made us so happy, and that was just in the second week. We moved in, and then I put that black Armada up for sale and bought a 2009 Prius to do Uber. I thought, I'll do Uber, save up some money, and then look for a small gym to Uber for myself. I combined the rental income from my cars, my work, and a small income from Brazil to cover the rent here and the gym expenses and just keep pushing until things worked out. I started buying and selling cars. I bought that Armada for about $3,500 and sold it for $7,000. Then I bought a minivan for $3,000 and sold it for $6,000. I kept buying and selling, and before I knew it, I had 6 or 8 cars behind my house. It was all about buying and selling, and I thought to myself, God brought me here because he had everything prepared for me, and I didn't need to worry or despair because this is where he wanted me. Things just started falling into place, and I never imagined having so many cars in my house. An F-150, 3 Dodge Rams, a box van, a minivan, a sedan, a Corolla, all sorts of vehicles. I never thought I'd have that many cars, and God blessed us, and things just kept working out. Seems like you really like those Priuses. You probably had the most Priuses than any other car. But so you moved to Oklahoma before you got a job as a professor at the gym, right? So you moved here just on a leap of faith without actually having anything set up in place before you made a move. Eu tenho um negócio comigo que eu sempre acredito que vou conseguir. Então eu arrisco muito. A minha esposa fala que não conhece ninguém como eu, assim, e eu imaginar alguma coisa e acreditar que vai acontecer. Então eu arrisco porque tipo assim, eu sei que eu sou homem e eu tenho que trabalhar. Minha missão é trabalhar e cuidar da minha família, não importa o que seja. Se eu tiver que trabalhar com qualquer coisa, eu vou trabalhar para poder dar o melhor para minha família. Minha missão de vida é essa, é dar o melhor para minha família todo o tempo. E ser a coluna da minha casa, ser o porto seguro da minha casa. Então eu vim para cá na visão de fé que ia dar tudo certo. Depois que eu comecei a vender os carros, a minha vida melhorou muito. Hoje minha fonte de renda maior é os carros. E foi quando eu estava um tempo sem treinar e voltei a treinar aqui na Headline, em Edmond. O mestre maravilhoso, gente boa demais, adoro ele. E ele me recebeu muito bem na academia. Falou que se eu quisesse levar minha filha para treinar, eu podia levar. Me recebeu muito bem. E eu falei, professor, quanto eu tenho que pagar a mensalidade? Ele falou, não, você não vai pagar nada, fica aqui comigo, fica à vontade. Tô feliz de ter você aqui junto comigo. Foi um cara maravilhoso, que eu adoro ele. Onde eu encontro ele, eu abraço, agarro ele, jogo ele pro alto, a gente ri junto, eu beijo ele. É um cara maravilhoso. E foi quando eu comecei a treinar ali na academia. Tinha uns treinos muito legais ali com ele. Ele é muito inteligente, ele é muito bom de leg lock, de chave de pé, de joelho. Ele é muito bom no sem kimono. E comecei a treinar ali, voltei no meu cardio legal, comecei a correr, malhar e me inscrevi no campeonato da IBJJF em Kansas City. Foi quando eu consegui ali ganhar 4 medalhas, acho que foi 2 ou 3 de ouro e uma outra de prata. E foi quando eu voltei a competir, depois desse turbilhão de coisa, que minha esposa perdeu o filho, e a gente se mudou, e trabalho, essa correria, essa preocupação, né, de não deixar faltar nada para elas. E quando eu voltei de Kansas City, passou uns 2 dias, eu recebi uma mensagem no meu Instagram da Cultura.
I have this thing about me where I always believe I'll succeed, so I take a lot of risks. My wife says she's never met anyone quite like me, someone who imagines something and truly believes it will happen. I take risks because I know that as a man, my mission is to work and provide for my family. It doesn't matter what it takes. If I have to do any kind of work, I will, to get my family the best. That's my life mission, to always do my best for them and be the pillar of my home, their safe haven. So I came here with a vision of faith, trusting it would all work out. After I started selling the cars, my life improved significantly, and now my main source of income is from the cars. It was also around that time that I hadn't trained for a while, and then I got back into training here at Edline and Edmond. The coach is amazing, such a wonderful person, and he welcomed me warmly at the gym. He even said I could bring my daughter to train as well, and he wouldn't charge me anything for membership. He was just happy to have me there. I adore him, and whenever I see him, I hug him and we laugh together. He's truly wonderful. So I started training at the gym, and the sessions were great. He's really knowledgeable, excellent with leg locks, foot and knee submissions, and great in no-gi as well. I got back into good cardio shape, started running, lifting weights, and I signed up for the IBJJF competition in Kansas City. I ended up winning 4 medals, I think 2 or 3 golds and 1 silver. It was my return to competition after everything we went through, including the loss of our child, moving, work, and all the stress of making sure they were provided for. And when I got back from Kansas City, just a couple of days later, I received a message on my Instagram from Culture. And that's where we're at now. So, and I know you haven't been competing in a little bit now because of you have some injuries that you need to work through. But do you have any plans? Like, what you see yourself? I know you kind of shifted your mindset from being, world champion, a competitor, to a little bit more of a provider and a family man and a father and a husband. But do you still have plans on achieving any new heights in the jiu-jitsu world, or are you okay instead of pouring in yourself to be pouring into your students and helping them achieve those heights? Nesse momento agora eu estou mais focado em cuidar da minha lesão e, consequentemente, minha lesão melhorando, eu vou querer competir. Eu acho que, às vezes eu falo que eu não vou mais competir, mas isso é muito mais forte que eu. Eu acho que eu vou ficar velho com 60 anos querendo brigar nos campeonatos. Até Deus me livre acontecer alguma coisa e eu não conseguir mais lutar por uma coisa muito séria, mas se depender da minha vontade, eu não vou conseguir parar. Posso ficar sem lutar 1 ano, mas no dia que eu tiver uma condição do corpo e eu sentir que eu consigo, eu vou me inscrever e eu vou brigar lá com todo mundo, porque eu amo estar nesse ambiente de adrenalina, porque ele me faz sentir que eu estou vivo, eu não estou morto, e essa sensação ali de estar no campeonato, de estar se provando ali, é tão bom você poder tá ali gastando uma adrenalina, podendo mostrar para você mesmo que você pode ser melhor a cada dia, de poder estar se desafiando. Eu tô me desafiando a todo momento. Se eu tô indo na academia, tô pegando um peso maior, se eu tô com uma pequena lesão, sinto dor, só que eu consigo dar um treino a mais com outro aluno, mais um treino, eu tô me desafiando e aquilo ali eu me sinto bem. Quando acaba um treino, eu chego em casa cansado, assim, com bastante dor no corpo, ou dor aqui na minha lombar, onde eu tenho lesão. E eu mesmo assim, eu continuo bem, tranquilo, andando, mas com pequena dor, e aquilo ali me faz ter mais esperança que eu vou melhorar. E isso é muito bom. E o meu foco hoje é sempre cuidar da minha lesão e estar voltado a treinar meus alunos. E estar ali focado em estar melhorando a cada dia como professor, como ser humano, e poder, além de ser uma pessoa educada, assim, de querer todo mundo bem, de estar sempre abraçando, tratando todo mundo bem, eu quero também ser reconhecido como um ótimo mestre, como um ótimo professor, e estar podendo ver meus alunos sendo campeões, e estar comemorando junto, estar chorando, estar rindo, e estar sempre junto com eles, tanto na parte feliz como na parte triste também, porque você sendo professor e estando com aluno todos os dias ali,
você praticamente se torna um amigo dele. E tipo assim, tem alguns que você não se torna tão amigos porque não te dá muito espaço, porque você não tem muita intimidade. E outros se tornam mais amigos porque você está sempre conversando, está sempre saindo junto, você já começa a convidar ele para na sua casa para comer um churrasco, para ver um UFC, então ele se torna mais teu amigo. Aqui eu não sinto muito assim da galera americana de ser tão amigo assim igual o brasileiro. O brasileiro tem uns brasileiros que não são muito, que eu falo, tão fiéis, mas eu conheço muito que são pessoas maravilhosas, que são muito fiéis, educadas, honestas, verdadeiros. Eu sou um cara que eu sou amigo de verdade. Eu não consigo ver assim, ele é meu amigo, ele é lá, eu aqui. Não, é meu amigo. Precisou de mim, me liga, eu vou de madrugada, de manhã. Pô, preciso fazer uma mudança, vou lá te ajudar. Eu preciso que, pô, meu carro quebrou, se eu tiver um carro, deixo com você, ou eu te levo. Pô, tô passando por uma dificuldade, eu posso estar na tua casa a hora que você precisar. Então, eu sinto muito assim, nem que eu não estou julgando as pessoas nem nada, mas pelo fato de eu não conhecer muito, parece que a galera americana é tipo meio fechadão, meio assim, você lá e eu aqui. Eu sinto isso. Right now, I'm more focused on taking care of my injury, and as it improves, I'll definitely want to compete again. Sometimes I say I won't compete anymore, but it's just stronger than me. I can imagine myself being an old man at 60 still wanting to compete. Of course, God forbid something serious happens and I can't fight anymore, but as long as it's up to me, I won't be able to stop. I might take a year off, but the moment I'm physically ready, I'll sign up and compete again because I love that adrenaline-filled environment. It makes me feel alive. That sense of being at a competition, proving myself, pushing my limits, this is what keeps me going. I'm constantly challenging myself, whether it's lifting heavier weights at the gym, pushing through minor aches, or doing extra training sessions with my students. Even if I'm tired and sore, it gives me hope that I'll get better, and that's really rewarding. My main focus right now is caring for my injury and also training my students, helping them improve every day, both as a teacher and as a person. I want to be recognized as a great coach and to see my students become champions, celebrating their victories and sharing their joys and sorrows. Because when you're a teacher, you become a friend to students. Some may not become close, but others do, and that's beautiful. I might invite them over for a barbecue or we'll hang out outside the gym, and that builds strong bonds. Here, I sometimes feel that the American culture is a bit more reserved, not as warm as the Brazilian way of being. Of course, there are wonderful Brazilians and some great people here too, but I do feel that sometimes the American crowd can be a bit more distant. It's not about judging anyone, but it's just the way it feels sometimes. So deep inside, you still miss home. Muito. Às vezes eu fico meio pelos cantos assim de casa, às vezes eu choro com vontade de ir embora, mas eu sei que aqui eu tô para poder fazer algo maior pela minha família, pelo estudo da minha filha. A minha filha veio para cá, hoje em dia ela fala um inglês fluente, adora a escola, e eu quero dar um futuro melhor para minha família, nem que eu fique triste pelo fato de estar longe da minha cidade, de querer estar de volta, de ter meus amigos toda a vida inteira lá, mas eu tô por algo maior na minha vida. E eu sei que eu tenho um projeto maior ainda, que eu tenho em mente de poder fazer algo maior. E a meta é essa de poder construir minha história aqui, né? Sometimes I find myself feeling a bit down at home, and sometimes I cry wanting to go back, but I know that I'm here to do something greater for my family, for my daughter's education. She came here and now she's fluent in English. She loves school, and I want to give my family a better future. Even though I feel sad about being far from my hometown and missing my lifelong friends, I'm working towards something bigger in my life. I know I have a greater plan in mind, and my goal is to build a meaningful story here. E aqui eu sinto assim que a relação do aluno com o professor não é tão igual eu tenho com o meu mestre. Meu mestre, meu pai e minha mãe não tinham condições de poder pagar muitos campeonatos para mim, me dar kimonos, porque aqui
a facilidade é grande de você trabalhar, você pagar uma inscrição, você ter kimonos, é muito fácil. Lá no Brasil, se você comprar um kimono, é 600, 700 reais, e é muito caro. E o salário mínimo lá é 1.500. Então, a metade de um salário é um kimono. E meu mestre me deu da faixa branca até a faixa marrom, me deu kimono, me deu tudo. Eu sou muito grato pelo meu mestre, pelo Vitor. Foi um cara que me ajudou muito do começo da minha carreira até quase minha faixa preta. Me deu de tudo, me levou para viajar, fez tudo. Então, meu mestre foi como um pai na minha vida. And here I feel that the relationship between student and teacher isn't quite the same as what I had with my own master. My master and my parents didn't have the means to pay for many competition or provide me with gis, because here it's much easier to work, pay for entry fees, and get gis. They're more accessible. In Brazil, buying a gi can cost 600 or 700 reais, which is very expensive when the minimum wage is about 1,500. That means a gi costs half a month's salary. My master gave me gis from white belt all the way to brown belt, and he provided everything for me. I'm deeply grateful to my master, Vito, who supported me from the very start of my journey until almost my black belt. He gave me everything and even took me traveling. He was like a father to me. Luis, first of all, I really appreciate you sharing everything and being open about everything, not holding back. And I'm super excited to see you compete in person. I've seen some of your crazy videos, and I mean, you just incredible jiu-jitsu practitioner, professor, and competitor. So I'm super excited to actually be able to see it in person once you get all your injuries taken care of. And then, where do you see yourself in 5 years? Eu tenho uma missão de poder voltar a competir e retornar aos eventos e poder estar me destacando novamente. E eu me vejo muito feliz aqui em Oklahoma, com todos vocês aqui, meus amigos, alunos. E eu me vejo na minha academia. Eu sei que eu tenho uma missão para cumprir na Culture e já está chegando no final já. E eu sei que eu vou ter a minha academia, e esse projeto já está comigo há muito tempo. Tem muita coisa acontecendo já. Os planos já tem boa parte já concluído. E sei que futuramente eu vou ter a minha escola, o meu estilo total de enxergar o jiu-jitsu brasileiro, a forma de poder lidar com todas as áreas na academia, a minha visão de cenário de academia, de forma de ensino, de tudo que você imaginar assim, de algo diferente, eu vou querer colocar na minha academia. Portanto, que vou demorar bastante ainda, não muito, não vou demorar um bom tempo, porque eu quero fazer algo que seja diferente, não quero igual a academia de ninguém, não quero copiar ninguém, eu vou ter o meu jeito todinho de implantar o jiu-jitsu, a forma, a metodologia. Eu tenho já pastas no meu iPad de metodologia de iniciante, criança, intermediário, adulto, treino da galera da mais velha, galera já do master, do sênior, treino de competição, a parte de no-gi, de preparação física. Eu dou aula de preparação física para jiu-jitsu, a parte de funcional, e vai ter tudo isso na academia. Então eu tenho que ganhar tempo e tenho que ganhar bastante dinheiro, porque vai ser um investimento que eu sonho a minha vida inteira de poder ter. Então, o meu foco, né, que eu penso daqui para frente é focar totalmente nos meus alunos, na cultura, e meu outro foco vai ser a minha academia que eu vou montar. I have a mission to get back into competition and return to the events, standing out once again. And I see myself being very happy here in Oklahoma, surrounded by all of you, my friends and students.
I envision having my own academy. I know that my journey with culture is nearing its end, and I'm confident that I have my own school. This project has been with me for a long time, and a lot is already in place. I know that in the future I have my academy with my own vision of Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, and the way I want to run the academy, the teaching methodology, and everything that makes it unique. It'll take time, and it'll require significant investment because I want it to be truly different, not just a copy of any other academy. I have folders and folders of methodologies on my iPad covering everything from beginners and children to intermediate and adult levels, as well as training for older students, competition prep, no-gi training, physical conditioning for jiu-jitsu, and functional training. I want all of that in my academy. So I need to gain time and resources because this is my lifelong dream. My focus moving forward is entirely on my students, on culture, and on building my own academy. That's awesome, and I do hope that, I'm sure a lot of your students right now are probably gonna watch it as we're gonna post it on the gym page as well, and I hope that this will show them a different side of you besides just seeing you at the gym as their professor, but also they'll be able to dig a little bit more into your personal life, into struggles you went through, and everything in between, and I hope that this podcast will help you strengthen your bond with your current students right now, and just to show people your other side of you besides just being a jiu-jitsu practitioner, but also just being a good person and a good human. So I really appreciate you coming on here, man, and I hope this is not the last one. I hope that we'll talk again, maybe a year or two down the road once you start moving a little bit towards your goal and you have a little bit more things to say, and I think it's going to be very interesting, and I'm super excited for you, and I hope everything works out, man. And as we're wrapping this up, if there is someone watching that maybe in a similar situation like you, maybe in a different country, or doesn't have the opportunities that they would hope they have, or like the other people have, what would you leave those people with? Maybe some advice or encouragement. It doesn't have to be jiu-jitsu specific, just anything to help them move the needle in their life towards the right direction. Or maybe someone is not in the right path. What would you leave people with to help them shift their mindset and help them improve and move to a better future? Obrigado, meu amigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha vida, dessa vida bastante louca que nem a minha, mas um recado que eu deixo também para todo mundo é: tenha fé em Deus e acredita que você pode. Você é um homem de verdade, você pode ir para qualquer lugar que você vai trabalhar e você vai conseguir o seu espaço. Vai conseguir o seu espaço sem pisar em ninguém. Seja humilde. Toda pessoa que é humilde, Deus exalta. Então nunca coloque a sua postura e o seu ego acima de alguma coisa. As pessoas vão te respeitar pelo que você é, não porque você mostra para as pessoas. Você às vezes mostra algo que você não é. Então não seja uma pessoa que você não é. Seja um homem humilde, verdadeiro, trate todo mundo bem. As pessoas vão te respeitar pelo fato de você ser um homem educado, não porque você é bom de jiu-jitsu, você é faixa preta, ou você quer colocar um medo, ou ser uma pessoa arrogante. Seja uma pessoa humilde, educada e amigável com todos. Deus abençoe vocês. Thank you, my friend, for the invitation. I'm really happy to be here today, sharing a bit of my life, this wild life of mine. And one message I'd like to leave everyone is to have faith in God and believe that you can do it. You are a true man, and you can go anywhere, work hard, and find your place without stepping on anyone else. Stay humble because God exalts the humble. Never let arrogance or pride take over. People will respect you for who you are, not for what you pretend to be. Don't be someone you're not. Be a humble, genuine person. Treat everyone well, and people will respect you for your kindness, not just because you're good at jiu-jitsu or because you're a black belt or try to intimidate others. Be humble, be kind, and be friendly to everyone. God bless you all. Awesome, man. I really appreciate it. And if people want to look a little bit more into you, or maybe message you, or just follow you on social media, do you want to drop your Instagram or whatever other places that people can follow your journey? Me segue lá no Instagram, Luiz Paulo
DDD. Você pode me procurar lá no Instagram da Culture, dos alunos, que eu tô lá no Instagram da galera. E quando quiser vir conhecer a Culture, ir lá dar um treino comigo pra gente bater um papo, trocar experiências, ir lá conhecer os meus alunos, conhecer a academia. Todos estão de braços abertos para te receber e te tratar muito bem. E a gente dá um treino, suar bastante lá e tomar um açaí no final da aula. That's awesome. My Instagram is Luis Paulo DDD, and you can also find me through Culture's Instagram and the students' profiles. And whenever you want to come visit Culture, train with me, have a chat, exchange experiences, meet my students, and check out the academy, everyone will welcome you with open arms. We'll have a great training session, work up a sweat, and then enjoy some acai afterwards. Awesome, man. I appreciate it, Luis. Thank you. Thank you.